Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou expert em negócios e metodologia em educação musical e aqui você encontra temas e assuntos pertinentes a essa temática. E hoje eu tô com uma convidada muito querida, muito técnica no que ela faz e realmente tem uma posição muito de destaque no trabalho dela e ela vai trazer toda essa inteligência, toda essa expertise hoje aqui pra gente. Então aproveita, já curte aqui o nosso canal para você ficar ligado em tudo o que acontece aqui e a todos os novos conteúdos que trazemos aqui todas as semanas. E seja muito bem-vinda, Heloísa Castro. Obrigada, Cíntia. Muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é meu. Elo, conta um pouquinho do seu currículo e dos seus títulos, porque quando a gente começou, eu falei assim, a Elo tem tanto título, ela tem tantas frentes diferentes que você assume, né, dentro da profissão. Então, conta um pouquinho dos seus títulos aí para as pessoas te conhecerem. Bom, o principal é ser mãe da Maria Beatriz, né? Sempre, sempre. Ainda mais Beatriz, né? A gente compactua disso. Suspeita. Bom, eu sou contadora, sou administradora de empresas também, sou formada pela PUC de São Paulo. Estou como conselheira, né, no CRC de São Paulo e esse ano assumi o cargo de vice-presidência de administração e finanças lá. Sou vogal na junta comercial também aqui no estado de São Paulo e sou mentora de outros contadores, né? Dou mentoria para outros contadores, para empresários contábeis, sobre gestão de escritórios contábeis. Exatamente. Elo, no começo desse ano a gente estava conversando e nós fazemos parte de um mesmo grupo de mentoria. Exato. Como mentoras e de repente você falou assim, então, Cíntia, caiu no colo para mim um cargo da vice-presidência do CRC e eu tô, enfim, administrando tudo isso e vendo como que eu vou fazer, mas também, assim, não é caiu no colo, né? Tem uma trajetória, você construiu a sua carreira e você tem uma trajetória para chegar até aí. Então, conta um pouco para mim, voltando na infância, como que foi essa sua... o seu conhecimento e o seu envolvimento com a contabilidade, isso vem de família, não vem de família, você já é primeira, segunda ou terceira geração, e como que isso foi acontecendo, esse gosto por essa profissão, né, de ser contadora, de estudar administração de empresas, como que foi acontecendo isso para você até esse cargo aparecer na sua vida? Cara, assim, eu fugi da contabilidade muito, né? Na minha família, basicamente, quem não é contador é médico. Tem uns desgarrados que não são nem médicos nem contadores, mas a grande maioria é médico e contador. Eu fugi muito da contabilidade porque eu achava que a minha mãe trabalhava demais, né? Eu sou a terceira geração. Na verdade, se a gente colocar o meu bisavô aí nessa linha, que era um guarda-livros, né? Ainda a profissão ainda não estava regulamentada, eu seria a quarta geração, né? Então, o escritório aqui em São Paulo nasceu com o meu avô e hoje a gente mantém uma estrutura familiar na direção, mas a gente já está lá com 35 pessoas, né, trabalhando. Então, é um escritório de médio porte considerado. Uhum. E eu fugi da contabilidade por muito tempo, porque eu achava que minha mãe trabalhava demais e eu não queria isso para mim. Então, eu primeiro fui cursar administração de empresas, né, pensando em ganhar dinheiro, né? Eu acho que eu tenho um pouco dessa veia empreendedora na minha cabeça era, eu vou cursar administração e dali eu vou para fazer alguma coisa que eu vou conseguir ganhar dinheiro. E aí eu trabalhei 9 anos em multinacionais, né? Na área de suprimentos. Fui compradora, comprei tudo que você pode imaginar, desde material promocional até commodity, açúcar, álcool. E aí nessa trajetória eu resolvi cursar contábeis porque eu vi que era um negócio que estava indo bem, né? O negócio da minha família ali estava indo bem. E aí eu falei, bom, eu vou fazer contábeis porque a gente precisa tirar o CRC, né? E para poder ser contador. Então eu vou aproveitar que tô solteira, não casei ainda, não tive filho, eu vou cursar e aí vou tirar o CRC e aí eu vejo o que eu faço. Então começou assim. Uhum. E aí depois da administração, eu cursei ciências contábeis, tirei meu CRC
E aí a minha mãe começou a falar, vem, eu preciso de você, eu preciso de alguém aqui para me ajudar a crescer, né? Claro. Fazer o negócio crescer. E aí, num determinado momento, eu falei, tá, então agora eu vou, né? E aí eu falei pra ela, a gente tem 1 ano pra dar certo, né? Porque eu acho que era um ciclo completo e eu tava indo no começo do ano, era fevereiro. Então eu falei pra ela, a gente tem 1 ano pra dar certo, né? Trabalhar com família é complicado. Eu tinha trabalhado lá no começo da faculdade, mas assim, pra pagar minhas contas, sabe? Eu queria meio que um estágio. E eu falei, a gente tem esse ano pra dar certo. Se a gente não der certo em 1 ano, é porque a gente não vai dar mais, né? Então, assim, pode ser que a gente dê certo em 1 mês, pode ser que a gente dê certo no 11º, no 12º, mas se passar de 1 ano, um ciclo inteiro, acho muito difícil. E aí eu fui e no primeiro mês ela já me deu carta branca para ir para a área da gestão, que é a minha paixão, né? Então eu comecei a fazer a gestão mesmo do negócio. Obviamente que lá atrás, no começo, a gente tinha muito menos funcionários, né? Então a capacidade produtiva eu ainda era muito operacional. Então eu comecei, né, galgando esse espaço. E aí, quando em 2017, em 2017, eu estava numa reunião de um grupo político dentro da contabilidade e tinha essa possibilidade de se candidatar para a chapa do CRC, né? E aí, sem falar com a minha mãe, sem falar com ninguém, eu levantei a mão, a minha mãe me olhou, é isso mesmo? Eu falei, é isso. Falei, eu quero. E aí, vencemos a eleição, né? E aí, em janeiro de 2018, eu tomei posse. Então, e aí dentro do CRC eu fui galgando essa carreira, né? Eu comecei como conselheira suplente e depois disso me tornei conselheira efetiva, coordenei uma câmara, né? Que é a de registro. E aí, no começo, na verdade no meio do ano passado, por estar no CRC, eu fui escolhida para ser representante do CRC dentro da Junta Comercial, né, que é um órgão de registro aqui do estado de São Paulo, então registra todas essas empresas, né, e eu fui representar o CRC numa cadeira de vogal lá. E aí, no final do ano passado, a gente teve a eleição e não era uma coisa que eu estava esperando para agora, né, era uma coisa que eu trabalhava mas eu vislumbrava isso daqui a alguns anos. Por isso que eu falo que caiu no meu colo. Mas sim, foi pela competência, sim, foi por toda a minha história dentro da contabilidade, né? Que dentro das possibilidades ali eu fui escolhida para estar nessa cadeira, né? É um grande desafio para mim, porque é a cadeira de administração e finanças do conselho, né? Onde a gente está falando de uma verba anual gigantesca. E praticamente, assim, eu tô sentada em cima do cofre, né? Então, assim, eu que vou decidir o que vai ser feito com o dinheiro do profissional da contabilidade. Então, tá sendo um super desafio, mas com certeza foi por essa trilha, né? Eu durante esse meu processo dentro do CRC, por necessidade mesmo, para conseguir me dedicar, né, a esse voluntariado da profissão, porque no CRC você não tem salário, né? Então, eu fui me afastando das questões operacionais do escritório. Então, fui criando time, né? Então, eu fui capacitando as pessoas, trazendo gente do mercado. E aí, eu criei um ecossistema lá dentro que hoje funciona a parte operacional sem eu precisar estar presente, né? Então, essa minha veia de gestão, gostar de gestão, fez com que eu chegasse até aqui. Não é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam nascer sabendo. Eu acho que é super uma coisa que você consegue desenvolver. Você precisa estudar, né? Eu não nasci sabendo isso. Eu tenho isso dentro de mim. Eu falo que se eu fosse vender coco na praia, seria algo com processos, algo com, né? Mas eu acho que você consegue desenvolver. E aí eu fui percebendo que para o meu negócio crescer, eu precisava me afastar da operação e ir para a gestão, né? A gestão era primordial. Alguém precisava olhar para a gestão para o negócio crescer. Pensar em vendas, pensar em pessoas. E aí eu consegui fazendo esse trabalho de ir formando pessoas lá dentro que se tornaram braços direito, né? Então hoje a gente tem um pilar lá dentro que, né, são pessoas chaves que estruturam essa operação.
para eu conseguir lidar com a gestão e estar super fora, né? Porque eu viajo pra caramba por causa do CRC, acabo ficando bastante tempo fora. Mas eu amo o que eu faço. Sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu imagino. Do que você me falou, eu tenho duas coisas para te perguntar. Primeiro, quando esse cargo caiu para você no colo, né? Você ficou com medo? Nossa, muito. Muito. Mas eu acho que... Outro dia eu tava pensando sobre isso, né? Eu já dei muitas palestras pelo CRC, já fiz diversas apresentações lá dentro mesmo, né? Já subi no palco várias vezes. E ainda assim, né? Nós estamos falando aí de 6 anos, né? Trabalhando nesse meio. Ainda assim, todo dia que eu vou subir no palco, quando eu vou abrir uma live no YouTube com o pessoal, enfim, que seja com palestrante, que seja para eu dar a palestra, ainda dá aquele frio na barriga. E eu acho que se não tiver esse medo, perdeu a graça, né? A autoconfiança, eu acho que tira também da gente um pouco da questão do alerta, né? De você querer fazer aquilo bem. Então, sim, deu medo. E com o medo, você pensou em falar não, tipo, não vou aceitar, não consigo? Ou você, com o medo, você falou, eu vou fazer e vou fazer o meu melhor? Em nenhum momento eu pensei em não aceitar. Desde o momento que isso foi cogitado, né, eu disse para as pessoas que estavam em volta de mim, se precisa ser eu, contem comigo. Como eu vou fazer isso? Aí eu vou estudar. Se precisar, o que precisar, né? O que eu preciso aprender para estar nessa cadeira, o que eu preciso entender que eu não entendo hoje. Então, assim, mas em nenhum momento passou na minha cabeça não estar nessa oportunidade. Primeiro, porque é uma oportunidade. Segundo, que era um reconhecimento das pessoas que estavam à minha volta, a hora que elas indicam o meu nome, né? Então, assim, tem um reconhecimento das pessoas que estavam ali à minha volta. E aí vem a parte do desafio, né? E eu não, mesmo com medo, não me passou na cabeça em nenhum momento falar não. Era sempre sim. E assim, o que eu preciso para fazer isso bem, né? Então, o que eu vou precisar aprender, o que eu vou precisar conhecer para fazer isso bem. E eu fui atrás, tanto você está me acompanhando, tô com muito menos tempo livre, porque de fato tô mergulhada nisso, me dedicando muito. Para entregar um bom trabalho, né? Adorei. Na verdade, você se auto-mentorou, né? A gente tem um pouquinho disso, né? Claro, porque a gente mentora as outras pessoas e quando isso acontece com a gente, que nós também sentimos medo, nós também temos insegurança, nós também achamos, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Mas eu vou estudar e eu vou desenvolver uma habilidade que eu não tenho até então, para fazer essa nova função que eu tenho agora. E isso vem de encontro com o nosso público aqui, que são donos de escola de música, empresários, que muitas vezes ainda se intitulam como professores de música. Mas eles têm uma escola de música, eles têm um empreendimento, eles têm um CNPJ. Quando eu falo, a partir do momento que você tem um CNPJ, você já é um empresário. Sim. Então, você é um empresário, mas ainda você não assumiu essa cadeira. Porque quando você tem uma escola de música, você tem que sair da cadeira do professor e ir para a cadeira do empreendedor. Você tem que trocar de cadeira. Isso não é natural. Isso não é da noite para o dia. E nessa cadeira de empreendedor é uma habilidade que você não tem ainda, porque até então você só estudou para ser técnico. Então, como que o profissional se prepara? Como que ele assume? O que na mentalidade ele precisa criar para isso? Nós estávamos falando antes aqui, nos bastidores, que é todo profissional que enfrenta isso. O professor, o médico, o arquiteto, o fisioterapeuta, todo mundo que tem uma cadeira de especialista, um psicólogo, e ele vai para abrir um empreendimento, né? Para ter isso, às vezes vai de forma natural com o professor de música. De repente ele não tem mais agenda, a agenda está lotada, vou abrir uma escola. Mas como que ele faz isso de uma maneira profissional, sem ser amadora? Então, eu acho que isso passa até um pouco pela minha história, né? Todo especialista, como você disse, tem essa dificuldade. Infelizmente, e eu falo infelizmente mesmo, dentro das faculdades onde se estudam temas técnicos como a medicina, a fisioterapia, né, música, a gente não tem uma cadeira de empreendedorismo. Então, assim, a pessoa ela pode estar ali estudando para, de fato, trabalhar para alguém, mas ela deveria ter a opção de sentar na cadeira do empreendedor, caso ela queira empreender naquela profissão, ela sairia com um básico, pelo menos, né?
Então, você pega aí profissionais de todas as áreas e que mergulham mesmo na parte técnica, né? Como o músico está mergulhado ali, dando aula, né? Desenvolvendo a técnica dele, entregando a técnica dele para as pessoas. De repente ele se vê ou numa necessidade de empreender, como você disse, né? A agenda dele ficou cheia e ele está tendo ainda procura, ou por uma vontade mesmo de ter uma escola de música, né? De ter o seu método aí espalhado, né? E às vezes as pessoas não têm um passo a passo mesmo, né? De como fazer. Então, eu acho que o plano inicial seria como eu saio da operação. E a operação, no caso de vocês, é dar aula, né? Então, como eu saio dessa operação e vou para uma cadeira de gestão. Esse é o passo. E como você vai fazer isso, né? Os degraus que você vai precisar galgar para sair de uma cadeira e ir para outra, aí vai depender muito da sua estrutura, né? De como você está estruturado ou como você pode se estruturar, da sua reserva financeira. Então, eu sempre falo que, assim, a gente precisa, para sair de uma cadeira operacional e ir para uma cadeira de gestão, se preparar. Isso não pode ser num tropicão do dia para a noite. Existem pessoas que têm, né, já nascem com essa veia empreendedora, que já nascem com isso, que num tropicão vão se dar bem, né? Vão ali tropeçar, pegar alguém, coloca nos meus horários, cobre e pronto, a minha escola está formada. E a pessoa vai, e aí ela troca o pneu com o carro andando, e ela vai fazendo e vai. E existem pessoas que travam, né? A gente falou do medo. Então, assim, sim, as pessoas têm medo e a gente precisa evoluir com medo mesmo, né? Então, fazer planos. Eu acho que o primeiro ponto seria: como eu saio da operação? Eu vou precisar de gente para dar aula para mim. Então, quem são essas pessoas que vão dar aula para mim? Quanto eu cobro a minha hora-aula? E quanto eu vou pagar para essa pessoa que está dando aula para mim? Porque a gente tem que pensar que se você está abrindo uma escola de música, é para você também ter lucro. Então, não é só o professor que vai sair dali ganhando, mas a escola tem que ganhar também, né? Porque a escola é uma empresa. Exatamente. Empresa visa lucro. Exatamente. Eu falo muito isso. Às vezes eu falo, você tem uma empresa ou você tem uma ONG? Porque se você quer ter lucro, você tem uma empresa. Uma ONG é uma organização sem fins lucrativos. E quer ser ONG? Tá tudo bem. Não tem problema nenhum também. Pode ser, mas então assume que você é uma ONG. Você quer ter uma empresa que te dê lucro? Tudo bem, então assume e faça isso valer a pena. Exatamente. Não é? Então, assim, a partir do momento que você decidiu isso, então você tem que pensar na estrutura de custo, né, de toda essa escola. Então, assim, é um lugar alugado? Ou você começou num imóvel que é próprio? Você precisa comprar instrumentos? Você já tem os instrumentos? Você precisa preparar a acústica de sala? Isso já está do jeito que está, dá para começar? E eu posso pensar nisso como um segundo passo? Então, precisa ser feito, no mínimo, um plano. E as pessoas têm muito medo. Na verdade, elas se assustam quando a gente fala de fazer um planejamento estratégico, né? Acham que é um bicho de 7 cabeças, né? Por onde eu começo? O planejamento estratégico começa pensando onde você quer chegar. Então, escrever isso num papel. Aonde você quer chegar? Eu quero tanto de faturamento com tanto de lucro. E o que eu preciso para fazer, para alcançar esse objetivo, né? O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Então, pensar nisso e traçar uma estrutura de custo. Eu tô vendo, por ter contato principalmente com seus mentorados, né, que dentro desse mundo da música, as pessoas se preocupam muito com a arte, vão muito com o coração, né? Então, assim, ensinar música vem de uma coisa interna, né? Assim, de levar aquele conhecimento para as pessoas, para as crianças, para os adultos, enfim. A gente tem um lado afetivo também. Exato, é muito afetivo. E aí as pessoas acabam esquecendo de colocar preço nisso, né? Então, assim, a sua hora vale. Você também precisa, depois de você honrar o salário dos seus professores, a estrutura da sua escola, você precisa que isso dê lucro para que você tenha as suas coisas pessoais, né? Então, essa estrutura de custo precisa ser montada. Não é algo super complicado, né? Você tendo profissionais do seu lado, um bom contador,
eu iria, de fato, procurar um bom contador. Porque o bom contador, ele vai conseguir te dar noções administrativas, né, para te montar uma estrutura de custo, para entender o melhor cenário tributário para você, vai te orientar nas questões de contratação, né? Eu vou contratar esse professor como? Ele vai ser CLT, ele vai ter um contrato PJ, né? Ele vai dar aula aqui só para mim, ele vai ser exclusivo, como é que eu tenho que tratar esse contrato? Ele pode dar aula em outras escolas. Então, assim, a gente precisa, o contador tem esse know-how, né? Então, assim, se apoiar em profissionais de confiança, que você tenha confiança, né? Contador, advogado, para fazer seus contratos, para permitir que você não tome golpes, né? Um contrato bem feito. Então, assim, pensar em se apoiar nessas estruturas. Nem sempre o empresário ali, o que está querendo montar aquela escola, ele tem esse dinheiro para investir tudo de uma vez, né? E aí precisa ser feito as prioridades. Então, assim, o que é prioridade dentro do universo? Minha prioridade é ter um bom contador, a minha prioridade é comprar um piano novo, né? Que é um instrumento caríssimo. Então, assim, a gente precisa elencar essas prioridades. Decidir se vai buscar, por exemplo, um capital de giro no mercado, né? Um outro ponto muito bacana que eu vou deixar aqui indicado, porque me ajudou lá atrás, é o Sebrae. Então, eu acho que o Sebrae ele tem uma estrutura para ajudar pequenos empresários no começo dessa empreita. Então, seria um bom caminho, por exemplo, para quem não consegue montar sozinho um plano estratégico e quem ainda não consegue pagar para, por exemplo, um contador ou um administrador fazer esse plano estratégico. Então, assim, se apoiar nesses pilares. E lembrar que, assim, a gente não precisa ir com o pé no fundo fazendo todos os investimentos ao mesmo tempo. Como eu disse, né? Na minha trajetória profissional, eu fui saindo da operação, né? Eu entreguei a minha última atividade operacional do escritório, eu entreguei ela em janeiro de 2022, né? Fazem 2 anos só. Então, assim, eu ainda até 2022 tinha uma atividade operacional dentro do escritório. Então, dezembro foi o último mês que eu fiz, em janeiro de 22 eu entreguei para uma outra pessoa fazer. Então, vejam que, assim, né, foram anos, 10 anos, para conseguir entregar 100% da minha atividade operacional. Então, não é da noite para o dia. Requer uma construção e uma paciência também. Mas eu acho que a principal dica que eu vou deixar é estrutura de custo, para tomar cuidado para não pagar para trabalhar. Porque o afeto de vocês, professores, e aí eu não vou nem dizer só professores de música, mas quem está disposto ali a dar aula, né, a ensinar, tem essa questão afetiva com a técnica, né? Não é técnico puro, né? Tem o coração ali envolvido. Então tem que tomar muito cuidado para não pagar para trabalhar. Acho que esse é o maior ponto, porque a hora que você entra numa seara pagando para trabalhar, para você sair, trocar esse pneu com o carro andando é complicado, porque você vai ter que aumentar o valor de aula, aí você corre risco de perder aluno, ter que ir atrás disso. Então, assim, o principal seria quanto eu preciso cobrar para ter lucro. Já saber isso antes de começar. Antes de começar. Né? Porque o que acontece comigo é que os mentorados chegam realmente já com o carro andando e o pneu furado e a gente vai reestruturando. E é possível, isso é totalmente possível. Mas se você já começa certo, é muito mais fácil. Muito mais. Você ganha porque imagina, né? Você começa a cobrar uma hora aula. Vou falar um número redondo aqui. R$100. Tá. E esses R$100, ele não tá custeando tudo, você tá pondo dinheiro para trabalhar com R$100. Só que você tem lá, sei lá, 100 alunos pagando R$100. E aí você vai falar para eles, então, não é R$100 que eu preciso cobrar, eu preciso cobrar 200. Quantos dos 100 alunos vão continuar na sua escola? Então, é aquele trabalho. Tudo bem, você limpa, né? Você limpa, você tira aqueles alunos que estão ali, na verdade, sendo um custo para você. Vai ficar com os alunos que vão... Mas você vai ter todo um trabalho de conquista de novos alunos. Se você tivesse começado com os 200, que, né? Numa hipotética que estrutura de custo seria o ideal, você conseguisse esses 100 alunos já, 200...
quanto de trabalho, nervosismo, medo, né, aflição. Porque perder aluno gera, né? Quando você perde clientes, e aí não vamos falar de aluno, mas de cliente. Quando você perde clientes, gera uma aflição, gera medo, né? Então, sabendo o preço inicial lá, né, no começo, com certeza é muito mais fácil. Você sabe isso que você falou agora? Eu trabalhei e fui CLT durante 19 anos em escolas regulares. E nós, entre os professores, falávamos, porque aqui aluno é cliente, aluno não é aluno. E hoje, na cadeira de gestora, eu entendo porque é cliente. Porque é ele que paga os nossos boletos. Então, assim, não que o cliente tenha razão em tudo. Não. Também não acho. Mas ele é um cliente. Então, ele que paga os boletos, ele que faz eu crescer. Ele que faz eu expandir, é com ele que eu tenho o resultado do meu trabalho técnico enquanto estou na cadeira de professor ou gerindo os meus professores. Então, esse cliente que vai trazer a ascensão do meu legado profissional. Porque aí não estou falando de CNPJ, é do meu legado. Um professor de música, ele tem uma metodologia, ele tem uma didática. E ele quer que isso se expanda e que isso vire um ecossistema, como você falou. E ele vai construindo, é um professor que treina outros professores, que dão aulas para alunos, isso emana para a família, isso emana para uma sociedade e é um ecossistema que vai se formando. E esse ecossistema tem que estar seguro. O carro tem que estar andando sem o pneu estar furado, como você falou, né? E o que eu vejo acontecendo muito é professores trocando e donos de escola de música também, duas coisas assim muito falhas que eu tenho visto acontecendo que eu queria que você falasse mais sobre isso. Primeiro trocando a hora por dinheiro. Você pode escalar numa hora, você não precisa ter só um aluno por hora. Então, você não precisa trocar hora por dinheiro, você pode escalar. Quem não quer ter aula com mais de um aluno, você pode ter, na sala, você pode ter mais salas ao mesmo tempo. Também é uma maneira de escalar. Várias salas com um professor e um aluno. Se você tiver um professor e vários alunos, você escala de maneira mais rápida, tá? Mais exponencial. Né? Mais exponencial. Mas pode ser um outro modelo também, se dentro da sua didática não cabe. Porque eu ouço professores falarem assim, donos de escola, na minha didática só cabe um aluno por vez. Então, ok, na metodologia dele. Mas então, para você crescer de maneira exponencial e mais rápida, você precisa ter muitas salas. Então, são duas maneiras diferentes. Uma outra coisa o dono da escola de música também é professor e ele tem que dar muita aula para manter a escola. Se ele sair da sala de aula, a escola não se mantém. Então, na verdade, é ele que trabalha para os professores e não os professores que trabalham para ele. Faz sentido isso que eu estou falando? E como que a gente pode fazer uma organização disso para que fique sustentável para todo mundo? Para que o dono da escola não fique, ele tá meio que numa jaula, né? Sim, ficar preso, né? Ficar preso. Primeiro eu queria comentar, assim, da questão do cliente e aluno, né? Quando você está dentro da sala de aula, e eu, quando estou dentro de uma sala de aula também, dando uma palestra, ensinando alguma coisa, aquelas pessoas que estão ali na minha frente são, de fato, alunas. Né? E ali está o coração, ali está a técnica, ali está tudo que eu quero passar, né, para aquela pessoa que está ali para aprender alguma coisa. Agora, quando a gente está falando de gestão, aquela pessoa que estava lá aprendendo a tocar piano, ela é um cliente. Então, a gente precisa saber separar o momento que eu vou olhar para aquele ser humano como aluno e como eu vou olhar para aquele ser humano como cliente. Então, existem diferenças. E apesar do dono da escola estar dando aula, numa hora é uma coisa, e quando ele vai pensar na gestão, ele tem que pensar de outra maneira. Então, assim, na gestão, não tem como dar aula de graça. Dentro da sala de aula, você pode até querer dar aula de graça para alguém, para, enfim, sei lá, ensinar uma profissão para aquela pessoa, alguma coisa desse tipo. Mas na gestão isso não cabe. Então, assim, ou até cabe no momento em que eu tô tendo muito lucro e eu vou abrir pro bono para, sei lá, alunos de uma comunidade, alguma coisa nesse sentido. Mas a minha estrutura de gestão tem que estar muito bem feita para eu poder pensar nisso. Então, a gente precisa separar, sim. E separar, e aí eu acho que vai separar um pouquinho da razão e da emoção, né? Então, acho que isso é primordial. Na questão de como escalar, a conta que você faz, para mim, é a mais certa.
quanto mais alunos eu tiver dentro de uma sala de aula, melhor o meu aproveitamento daquela aula. E aí eu não tô trocando meu dinheiro por hora, né? Hora por dinheiro. Eu tô potencializando isso. Então, a forma mais rápida de se escalar é ter uma sala cheia. Dentro das pessoas que, né, você disse, os músicos, os professores que não têm um método para vários alunos, né, que seria um método para um aluno só, seria aí um custo operacional maior, porque ele vai ter que ter um ambiente maior, com mais salas, para que durante aquela hora ele tenha mais aulas acontecendo. Então, você pensa que enquanto alguém que tem um método que coloca muita gente dentro da sala, está com uma sala e 20 alunos, no outro ele precisa ter 20 salas. O ambiente que eu tenho uma sala e 20 alunos é muito menor do que o ambiente que eu preciso ter para ter 20 salas. Então, a gente também precisa olhar para isso na hora que a gente vai pensar na nossa gestão. E aí, assim, vale a pena eu desenvolver um método, então, que eu vou conseguir dar aula para mais alunos? Vale a pena eu estudar um método onde pelo menos algumas horas na semana eu vou conseguir dar aula para mais alunos? Eu sou apaixonado pelo meu método, que é um aluno só. Tá, não vou tirar essa paixão de você, mas será que não vale a pena você, então, trazer um professor que dê aula para vários alunos, para você continuar fazendo a sua paixão e dando aula para um aluno só? Né? Então, assim, buscar profissionais no mercado que vão ser o seu contraponto, que vão te completar nessa jornada, né? Essa seria a melhor saída para contornar esse problema, né? Então, assim, não quero ter uma aula, eu não consigo, né? Meu método pessoal não consegue. Tá, vou contratar a Cíntia, então, que dá aula para 30 alunos de uma vez só. Porque na minha sala eu vou estar ganhando hora-aula e a Cíntia vai estar ganhando 30 horas aulas. Né? E aí, assim, só que eu não vou pagar 30 horas aula para a Cíntia. Aí eu vou ter que ver quanto que eu vou pagar para a Cíntia, porque ela vai estar ali trabalhando para mim. Então, assim, é isso que é o sair do operacional. É começar a pensar em como eu posso estar menos tempo dentro da sala de aula. E aí eu acho que você chega no ápice quando você fala assim, agora eu vou escolher quais aulas eu vou dar para me satisfazer. Então, eu estou na gestão, a minha escola roda sozinha e agora eu vou dar aula, sei lá, vou dar 3 aulas na semana de tal instrumento desse modelo. Sua gestão está perfeita. Você que é dona de escola de música, tá acompanhando esse podcast aqui embaixo eu tô deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aulas de música. Clica aqui que a gente está te esperando, vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. Então, a gente precisa pensar que para escalar, você precisa trazer pessoas que talvez, se você tem um método para um aluno, trazer um outro método para dentro da sua escola. Então, pensar em diversificar isso. E aí vai muito também ligado do você falou, né? Se eu quiser ser uma ONG, tá tudo certo você ser uma ONG. Eu não quero ter um lucro absurdo, eu quero ter um lucro para me manter. Ponto, né? E eu não preciso de muito para me manter. Tá ótimo. Então, vamos estruturar para isso, para que não te falte nada. Não, eu tenho uma veia empreendedora e eu quero uma escola, depois eu vou querer a escola número 2, a escola número 3, a escola número 4, eu quero sair da minha cidade, eu quero ir para outra cidade, eu quero vender franquia para outros estados. Então, a gente precisa pensar em método, porque você só vai conseguir escalar se você tiver sala cheia. 1 para 1, um professor para um aluno, ou você tem uma posição que você pode cobrar uma hora-aula muito alta, né? Então, um valor muito alto para essa hora-aula. Ou então, a gente tem que buscar um método de expandir isso e trazer mais alunos para a mesma aula. Porque para não ficar trocando, como você disse, a hora por dinheiro, né? Então, acho que o caminho seria esse, assim.
Se eu não estou preparado para dar essa aula, eu vou trazer alguém do mercado que esteja, né? Se eu quero escalar, esse é o canal. Adorei isso que você falou. E como que uma pessoa como que vai buscar esse profissional no mercado também? Aí já vai um pouco de contratação, né? Mas quando eu vou contratar, é alguém que tem a ver com os meus valores, com o que eu trabalho. Como que faz essa contratação? Porque o que eu vejo acontecendo no começo vou chamar um amigo, vou chamar uma amiga. E tem uma amiga nossa, a Manu Peleteiro, que a Manu fala assim, não contrate quem você não pode demitir. Manu maravilhosa. Especialista em gestão de pessoas. E como, então, já trazendo isso um pouco aqui, porque você vive isso diariamente no escritório, você ouve isso, você contrata pessoas, né? Tanto no conselho quanto no seu escritório. Como que você orienta que as pessoas falam isso? E para mim isso já está assim sacramentado. Não contrate quem você não pode demitir. O que você orienta em relação a isso? Acho essa frase, assim, célebre, né? Você pode anotar ela no banheiro, no espelho do banheiro, sabe? Para ler todos os dias. Primeiro, não contratar quem você não pode demitir. Segundo, que a gente tem que pensar, aí, deixar o coração de lado, né? Esse teu amigo que você está querendo contratar, ele vai te cobrar uma hora-aula, que muito provavelmente é bem similar a de outros professores que você pode doutrinar dentro da sua metodologia, né? Então, obviamente que no mundo da música tem muito da questão da técnica, né? Que precisa... Ele precisa ter a técnica para conseguir dar aula. Mas eu gosto muito do tipo de contratação quando a gente vai pelos valores alinhados. Então, assim, se você vai contratar um professor que tem o valor alinhado com o teu negócio, é muito mais fácil você treinar a técnica dele, né? Ensinar esse professor ao método que você está acostumado, por exemplo, do que você pegar um professor que tem até o seu método, que ensina da mesma forma que você, ou da forma que você acha que é o correto, mas ele não, por exemplo, ele não quer escalar. Então, para ele dar aula para mais de 5 alunos é um problema. Então, assim, eu tô falando números aqui, tá, Cíntia? Mas eu tô chutando aqui, né? Não sei quantos alunos é ideal ter dentro de uma sala de aula de música. Mas, assim, por exemplo, se é um professor que não compactua com dar aula para muita gente e você quer escalar o seu negócio, a gente já tá indo numa contramão, a gente já tá indo num posicionamento diferente. Já não tá acordando desde o começo. E não é porque é amigo que tem que trazer. Exatamente. Amigos, negócios à parte. Eu acho que, assim, o que eu vejo muito é isso. Eu vou abrir um negócio. Então eu vou abrir com meu amigo. Eu vou abrir com meu pai, eu vou abrir com meu irmão. Eu tenho um negócio familiar, né? Que já tem quase 70 anos. É uma história, é diferente. Ele não foi aberto com a família, né? Quando o escritório nasceu, ele era um outro viés. Eram 4 pessoas técnicas montando esse escritório. E depois ele teve uma cisão e virou 4 escritórios familiares, né? Porque todos os filhos acabaram seguindo a profissão. Então, houve uma cisão. Então, assim, ninguém deve se juntar a um amigo para abrir um negócio. Você precisa ter um contraponto ali. Então, assim, se eu sou super gestão, eu preciso trazer alguém que é vendas, que é operacional, que vai dar aula. Quem que você vai trazer para esse seu negócio? Por mais que seu amigo seja uma pessoa técnica boa, se ele der uma mancada com você, você vai conseguir falar para ele que a partir de amanhã ele não precisa vir mais? Você vai ficar umas 5 noites sem dormir até falar isso pra ele, provavelmente. Se conseguir falar, né? Tem gente que não consegue. E arrasta isso por anos. Exato. E aí você fica com seu negócio estacionado ou até andando pra trás e você não consegue ganhar tração. Exatamente. E nesse mundo, nos mundos técnicos, né, existem muitos amigos. Então, como vocês, músicos, se conhecem, eu conheço muito contador, os médicos conhecem muitos médicos. E há uma tendência, né? Como se fosse um imã que puxa a gente para tentar se juntar àquela pessoa que é legal com a gente, que é bacana, que a gente sabe que trabalha bem. Mas trabalhar bem dando aula, por exemplo, não necessariamente quer dizer que ele vai ser um bom sócio ou um bom professor para estar dentro da sua escola. Então, essa parte, né, mais afiada aí de recrutamento eu deixo para os mais experts, mas assim, eu
iria nessa linha de buscar um conjunto de alinhamento de objetivos, né? De tá no mesmo mood do negócio, né? Então, assim, ter a mesma vibração, sabe? Do negócio. Isso eu busco muito quando eu vou contratar, por exemplo. Dentro do meu escritório, eu não consigo contratar uma pessoa que seja extremamente introvertida, porque o ambiente do meu escritório é super extrovertido. Então, um introvertido dentro do meu escritório se sente mal, porque as pessoas conversam, elas fazem piada, elas brincam, elas almoçam junto. Se eu colocar uma pessoa ali que não gosta de ter relacionamento com outras pessoas, essa pessoa vai sofrer, né? Então, assim, a gente avalia muito isso. Precisa ter a cara do negócio para estar lá dentro. A técnica a gente treina. A técnica você aprende, né? Deixar de ser introvertido e passar a ser extrovertido não é uma coisa simples. Sim. Agora, não saber tocar piano e aprender a tocar piano, não que seja simples, mas assim, é muito mais possível. É muito mais factível. É técnico, exato. Exatamente, é técnico. Elô, agora fala um pouquinho a diferença, ou as diferenças da MEI e da Simples Nacional, porque isso é uma dúvida que acontece sempre, né? Eu vou abrir uma escola ou eu já tenho o meu próprio estúdio, eu tenho uma MEI, aí eu vou para a escola, eu já preciso ir para a Simples Nacional. Qual é a diferença e como que as pessoas vão se moldando dentro disso? Assim, primeiro, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre começar com a MEI, né? Então, o MEI, ele é um microempreendedor individual. Só para esclarecer um pouquinho antes, a MEI, na verdade, para quem não sabe, são os tipos de empresa. Isso. Você, para deixar de ser amador e ter um negócio realmente profissional, você precisa ter uma empresa. Então, a MEI é uma empresa Simples Nacional, que a gente fala, né? Se você começa ali sozinho com um faturamento ainda menor, e quando você começa a aumentar esse faturamento, você precisa virar um Simples Nacional. Então, explica um pouquinho o beabá disso, para quem ainda não sabe. Na verdade, assim, o MEI, eu vou isolar ele um pouquinho, porque o MEI, ele tá dentro de uma lei, né? Tá dentro de uma lei complementar aí, que é 123, que ele é um tipo totalmente específico de empresa. Então, eu vou falar bem do MEI e como que você sai do MEI para de fato, dar o próximo passo. Hoje eu falo bastante que o governo, ele machuca a gente nas passadas. Você sair, por exemplo, do MEI para se tornar um Simples Nacional, tem um degrau alto para cumprir. Então, assim, os degraus para cumprir nessa passagem de um tipo de tributação para o outro é pesado. Então, você precisa estar preparado quando isso for acontecer, sabe? Então, o MEI, ele nada mais é do que a formalização do seu CPF no CNPJ. Então, dentro do MEI, você mistura o que é CPF e o que é CNPJ. O MEI, ele está desobrigado, por exemplo, a emitir nota fiscal quando o tomador do serviço, né, quando, por exemplo, o aluno é um CPF. Então, o MEI, ele só é obrigado a emitir nota fiscal hoje, né, estou falando nos moldes de hoje, para CNPJ. Então, só se o CNPJ tomar serviço dele, que ele precisa. Então, normalmente, o que eu vejo desse ambiente de músicos? Se abre um MEI como músico, primeiro, para trabalhar, para prestar serviço em bandas, na noite, né, para exercer mesmo a função de músico. E aí, quando ele começa a dar aula, por exemplo, se ele vai prestar serviço dentro de uma escola, você consegue contratar um MEI na sua escola para prestar serviço para você. Então, não necessariamente o professor de música ele precisa ser um contrato CLT, que é um contrato muito mais caro, oneroso. Então, você pode ter professores que têm um MEI para emitir a nota para você, né? E você vai pagar em cima dessa nota. O MEI, ele tem uma tributação que é fixa. Então, independentemente do quanto você faturar no mês, você vai pagar a mesma tributação. E você vai contribuir para a Previdência Social também com um salário. Não existe outra possibilidade. Quais são os senões do MEI? Primeiro, o faturamento. Hoje, ainda, a gente está limitado a R$81 mil no ano, né? E quando eu estou falando no ano, né, tem gente que fala assim, então eu vou abrir a empresa em novembro e aí eu faturo 81 mil em novembro e dezembro. Não é assim.
em tese, a gente tem que fazer a média disso, que dá 6.750 por mês. Então, o MEI tem esse limitador de faturamento, dos 6.750 no mês. E ele tem um outro limitador, que é a contratação de um funcionário que ganhe no máximo um salário mínimo. Então, o MEI ele te engessa um pouco. Ele é uma ótima maneira de começar. Então, eu acho que para músicos que estão começando, que querem iniciar na carreira, é a via. Até porque com o MEI, você não sendo CLT, você consegue dar aula, por exemplo, em diversas escolas. Você pode tornar a sua escola como MEI, né? Você pode ter um MEI e ter a escola dentro desse MEI. Por quê? Porque você vai contratar outros MEIs para prestar serviço para você, né? Então, é super possível. Só que você está limitado a ter uma mensalidade aí de R$6.750 por mês. Sim. Então, isso é o MEI. A hora que você sai do âmbito do MEI, você passa a ser ou um empresário individual, que é registrado lá na junta comercial, onde eu sou vogal, ou você passa a ser um empresário individual, onde a gente ainda tem na legislação uma mistura do que é CNPJ com CPF. Então, você ainda responde com os seus bens pessoais sobre o limite ali do capital social. Ou você pode ir para uma sociedade, e aí você tem que ter alguém para ter essa sociedade, ou você pode ainda ser uma empresa que a gente chama de unipessoal limitada. Então, hoje, o governo não obriga mais que você tenha um sócio, porque acontecia muito, né? Eu vou pegar aqui o nome da minha mãe para ela ser minha sócia, só para eu não ficar como empresário individual. Então, hoje, o unipessoal limitado é o que eu tenho mais visto, porque ela te dá a proteção de uma sociedade limitada, mas você não precisa ter sócio. A partir desse momento, e o seu CNPJ você pode transformar, tá? Então, vamos supor, eu comecei ali a minha escola como MEI com CNPJ 00000. Eu posso pegar esse mesmo CNPJ e transformá-lo nessa unipessoal, tá? Então, você consegue aproveitar a conta de banco, diversos aproveitamentos que você faz, tempo do CNPJ, isso te dá crédito na praça, né? Então, tem todo esse benefício. Quando você migra, e aí você faz a opção pela tributação do Simples Nacional, que seria o próximo passo do MEI, né? E aí, nessa tributação, quando a gente está falando de prestadores de serviço, nós estamos falando de uma tabela onde a gente vai começar a tributação com 6%. Então, você imagina que você faturava ali, no teto, 6.750 e pagava uma guia em torno de R$70 por mês. Daí, você começa a pagar 6% sobre o que você fatura. Então, o golpe é grande de sair de uma guia de R$70 para ir para 6% do que você está faturando. Por isso que precisa ter um planejamento, e quando você vai falar lá atrás que a gente estava falando de custo, você não pode calcular o custo da sua hora com base no que você é como MEI hoje. Você já tem que precificar esses 6%, você já tem que embutir esse imposto. Exato. Você precisa fazer esse planejamento, porque senão você vai vender para 100 alunos ali como MEI, e na hora que você precisar dar o seu salto, você não consegue pagar o imposto. E é o que a gente vê muito, e não só dentro da área da música, tá? A gente vê muito no mercado. Dentro do Simples Nacional, a gente ainda tem as passadas de faixa, né? Então, a primeira faixa, que é até 180 mil no ano, a gente está falando de 6%. Depois ela vai para 11,20%. Enfim, ela vai crescendo. A gente precisa prestar atenção nisso quando a gente vai fazer o custo, justamente para que na passada de faixa a gente também não coma um pedaço do nosso lucro. Então, por isso que eu falo de ter um bom contador. Porque um bom contador vai te orientar nessa questão. Você pode vender a sua hora para uma banda, quando você é MEI, você pode vender a sua hora ali para tocar num show, enfim, numa casa de espetáculo e tal, e não levar em conta o imposto quando você é MEI. Mas quando você vai fazer o preço de aula, se você tem a ideia de crescer e faturar mais do que 6.750, você precisa olhar para o seu futuro para poder decidir o preço da aula aqui no presente. Porque quando você muda, acaba que o imposto come seu lucro. E aí as pessoas começam a pagar para trabalhar.
Então, tem toda essa estrutura que precisa ser analisada antes da gente pensar em preço de aula, né? Então, esse caminho que se percorre, aí a gente vai falar que a gente está ali no Simples Nacional até 4.800.000 no ano, né? E aí, depois disso, a gente obrigatoriamente vai para o lucro presumido, e aí é um outro tipo de tributação e tal. Mas esse é o caminho, e sim, recomendo que as pessoas comecem como MEI, o investimento é muito menor, porém, que elas tenham o auxílio de um bom profissional, porque, inclusive, fala-se por aí, o MEI não precisa de contador. Não é que o MEI não precisa de contador. O MEI não é obrigado a entregar contabilidade para o governo. Então, ele não é obrigado a ter balanço, a ter as demonstrações financeiras. Isso ele está desobrigado, por isso que se fala que ele não precisa do contador. Porque, em tese, só o contador pode assinar esse tipo de documento. Só que um MEI mal orientado, quando ele é obrigado a passar para o Simples Nacional, ele normalmente quebra o negócio dele. Então, comecem como MEI, estruturem, né, é muito mais barato, mas tenham o plano para quando precisar migrar, quando o 6.750 já não for suficiente, né? Quando a gente vai comprar qualquer coisa na loja, na notinha sai ali o tanto de imposto que eu paguei para aquilo. E às vezes a gente não repara nisso. Mas tem que reparar, porque tudo que a gente compra, uma bala, tem imposto. Tem. E na nossa aula de música, quando a gente vai precificar, tem um imposto que a gente vai pagar. Tem o imposto, tem o tanto de aluguel, tem a taxa de energia, de água, de internet, os cursos que você faz, tudo isso, dos instrumentos. Manutenção, tudo isso é custo. E você tem que saber exatamente qual o seu custo, qual é o lucro que você quer ter para você precificar. O que a literatura indica de lucro é 30%, né? Um mínimo. Eles usam isso como margem, né? Isso é muito particular, porque a gente precisa olhar para onde eu quero chegar, para eu poder determinar, né, o quanto eu quero de lucro. É muito particular. Mas eu acho que começar com uma margem de 30% é um bom tamanho. Lembrando que essa margem, a gente já está descontando imposto. Então, não é que na margem você vai pagar tudo. Sim. Né? Então, aí a gente, por isso que precisa fazer essa estrutura, montar essa estrutura de custo para você entender. Tem gente que vai pagar R$1.000 de aluguel, tem gente que vai pagar R$10.000 de aluguel. Então, a gente precisa montar para poder entender exatamente. Mas, assim, trabalhar com 30% é um bom número. Tá. Às vezes, quem nunca ouviu falar isso, tá ouvindo isso, tá achando, meu Deus, isso é muito difícil. Meu Deus, eu não vou conseguir. Quebra essa objeção que eu tô falando, que eu já sei que tem gente pensando, por favor. Não, gente, não é. Primeiro que, assim, se você não tiver condição, né, de contratar um bom profissional para começar, essas informações, elas estão na internet. Então, assim, como eu calculo o preço de venda? Se você perguntar isso para um Google, para um ChatGPT, você vai ter pelo menos uma estrutura básica, né? E é um preço de venda mesmo de serviço. Então, você pede isso para o ChatGPT, você pede isso para o Google, uma estrutura básica você já tem. Não é complicado. Um conhecimento mínimo de Excel faz você conseguir montar isso daí. E o restante do planejamento estratégico, a gente está falando muito do que você quer. De colocar no papel quais são os seus valores, a missão daquela sua escola, né, onde você quer chegar, qual o propósito de tudo aquilo, definir esse preço de venda, quais são as aulas que você vai dar, então qual é o custo, por exemplo, quanto que cobra o professor de piano, quanto que cobra o professor de violão, quanto que cobra o professor, sei lá, de violino, porque deve ter diferença, sim. né? Então, assim, você ter essa estrutura, quais são os instrumentos que você vai ter, qual horário que a sua escola vai funcionar. É isso que tem que estar ali no plano. Então, não é difícil. Parece, é o que eu falei no começo, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, assim, se você está disposto a empreender, se você está disposto a ter uma escola, você tem que estar disposto a estudar um pouquinho para conseguir melhorar essa sua gestão. Desenvolver essa habilidade, né? Exato. Assim como você estudou um instrumento, você vai desenvolver a habilidade de estudar a gestão do seu negócio. Exatamente. Então, assim, tem na internet, não é difícil. E se você, a partir do momento que você tem um dinheiro para investir, invista num bom profissional, que vai te dar um auxílio, que vai te dar. E quando for contratar esse profissional, esse contador, por exemplo, pergunta: você faz isso? Você me dá auxílio para calcular meu preço de custo? Né? Qual que é
como que eu te pago para você fazer? Eu quero isso, além dos seus serviços contábeis tradicionais, eu quero uma assessoria completa. Então, assim, busca isso dentro do meio da contabilidade. E a gente sabe que tem profissionais excelentes, colegas meus excelentes para prestar esse tipo de serviço. Claro. Elô, outra coisa assim que eu ouço muito das pessoas é: porque o meu concorrente, porque aqui na minha cidade as pessoas cobram, então eu cobro igual a todo mundo. Eu falo, mas como que você chegou nesse número? Não é porque o fulano cobra 200 que você vai cobrar 200. Ele tem um custo, ele tem um valor de hora-aula, então você precisa analisar o seu. Essa comparação eu ouço todo dia. E se você se comparar, continuar se comparando e fazendo igual, você nunca vai ser único. Exato. Você nunca vai ter o seu. Então também deixar disso, né? É igual você contratar comparar o seu escritório com um de grande porte, ou um de médio, de pequeno porte. O seu é o seu. Você tem 35 funcionários, o outro tem 45, o outro tem 20. Não dá para ser igual. Não. Então, assim, eu entendo que olhando pelo balizador vendas e marketing, a gente precisa olhar para o mercado para entender um pouco de preço também. Mas eu acho que o principal é a gente olhar para dentro e entender qual é o nosso custo, qual é a margem de lucro que a gente quer ter. Então, assim, eu te garanto que eu não sou o escritório de contabilidade mais barato que você vai encontrar por aí. Mas eu tenho as minhas especificações de trabalho que o mais barato que eu provavelmente não entrega. Então, só que está dentro da minha estrutura de custo. Né? Então, assim, a hora dos meus funcionários lá, dos colaboradores da Plancon, elas estão computadas ali naquela mensalidade. Muito provavelmente, no colega que cobra mais barato, tem um outro tipo de serviço que ele está sendo oferecido. Por isso que eu falei, né? Quando você for contratar, pergunta exatamente o que você quer, né, para esse profissional. E não só da contabilidade, tá? Advogados, todos os profissionais que você for precisar. E aí, assim, a gente olha para o mercado para a gente ter um balizador. Mas foi o que eu falei. E se esse seu concorrente, né, ele paga R$1.000 de aluguel ou ele trabalha num ambiente que é, sei lá, o fundo da casa dele? Né? Então, ou a frente da casa dele. E você não, você alugou um espaço, você reformou, você deixou isso com cara de escola. Como é que você vai balizar e comparar esse valor? Não tem como. Então, assim, precisa calcular o seu custo, precisa olhar para o mercado, e aí, né, experts em venda e marketing vão conseguir falar um pouquinho sobre isso. Precisa olhar para o mercado, mas eu acho que muito mais importante é olhar para dentro. Não tem como você montar uma escola e cobrar o mesmo que o vizinho cobra simplesmente porque ele cobra. Você não sabe qual é o custo dele. Você não sabe se ele está tendo lucro. Você não sabe se ele está pagando para trabalhar. Então, assim, precisa olhar para dentro. E aí os experts em venda ensinam como que você vai balizar, como é que você vai se posicionar para vender isso talvez mais caro. Daí eu acho que é buscar um posicionamento diferente, né? Então, assim, o que a sua escola de música oferece que aquela lá não oferece? Por que o seu preço é maior? Você tem que mostrar isso para poder vender, né? Mas determinar o seu preço só no balizador de mercado é faca no pescoço, assim, é fadado à morte. Com certeza é fadado à morte. A não ser que você dê sorte de balizar seu preço por alguém que tenha uma estrutura de custo muito mais pesada que a sua, que normalmente não é o que acontece. Uma outra coisa que eu ouço muito também é assim: eu quero pagar muito bem os meus professores, o dono de escola de música falando. Você pode pagar muito bem os seus professores, contanto que você tenha um lucro esperado. Sim. E contanto que você também tenha o seu Prolabore e a escola tenha lucro. Porque eu também percebo que paga muito bem os professores, mas daí a escola começa a ter um lucro muito enxuto e o dono de escola de música também. E aí a gente cai naquela roda do ratinho que eu falei que, ao invés de os seus professores trabalharem para você, é você que trabalha para ele. Exato. Então isso tem que ser muito pensado, você né? Imagina assim, eu pago uma fortuna para você e você ganha mais do que eu, que sou o dono, e tô com todo o risco do negócio, eu que pago o contador, eu que pago o advogado para ficar analisando o contrato, eu que escuto reclamação, né? Então, todo o risco do negócio tá comigo, mas você ganha mais do que eu, não faz muito sentido. Então, assim, a gente precisa lembrar também que existe essa diferença, acho importante a gente falar isso, a diferença entre o lucro e o Prolabore. Uma coisa é você ganhar o dinheiro por estar administrando essa escola, por estar dando a aula. E a outra coisa é o que vem de lucro
depois disso. Então, assim, você não pode esquecer de se remunerar, porque o lucro, ele não é o teu sustento. O lucro é o que sobra para você reinvestir, para você fazer uma distribuição, por exemplo, a cada 6 meses, no final do ano. Mas ele não pode ser o seu salário, né? Então, o que você falou é super pertinente. A gente tem que se pagar. E aí, o professor, eu acho que ele só pode ganhar mais que o dono se ele for, assim, se ele der aula, sei lá, 24 horas por dia, né? Então, assim, precisa ter Uma equação, uma né? equação aí, Não tem como você remunerar muito bem seus professores e não se remunerar, você vai estar pagando para trabalhar. E é o que você falou. Aí os professores viram, né? Você vira empregado dos seus professores. Isso, exatamente. Bom, o que você está trazendo aqui, eu acho que é um choque de realidade muito grande para quem está assistindo, mas isso tem que ser falado. Isso tem que ser mostrado, porque senão a pessoa trabalha 40 anos, não vê a cor do dinheiro, continua fazendo da mesma mentalidade, e se você quer ter sucesso no seu empreendimento, você tem que mudar isso, né? Então foi super pertinente o que você trouxe. Enfim, eu adorei, todo mundo que está assistindo, tenho certeza, e vão se identificar. Depois deixem seus comentários aqui, suas dúvidas que vocês tiverem. Agora fala uma coisa para mim, você já tocou algum instrumento musical? Menino, toquei. A minha mãe, ela, quando a gente era pequena, ela falava que a gente tinha que fazer um esporte e aprender a tocar, e aprender algum instrumento musical. Compactua com a sua mãe. Então assim, eu sempre fiz um esporte e aí eu fazia teclado, né? Mas assim, nunca foi uma paixão, então eu nunca me aprofundei nos estudos, né? Eu tava aqui comentando com o pessoal antes da gente começar. Eu sei tocar uma partezinha da Nona Sinfonia que eu decorei. Deve ser a parte mais fácil, obviamente, né? Eu decorei. São 5 notas naturais, não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. Não. Tudo não tem nenhum sustenido. Não tem. Eu sei que tem, acho que é G e C que eu fazia, sabe? Mas acho que é uma estrutura da Nona Sinfonia para iniciantes. Sim, exatamente. Mas eu toquei teclado na infância até sei lá, uns 12 anos. Eu fiz uns 4 anos de teclado, mas vou falar pra você que eu não lembro, assim... Nada. Eu lembro G, C, F e o do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pronto. Tá bom, já sabe alguma coisa, né? Já passou pela experiência, né? Que legal. Mas a minha mãe fez, meu irmão fez violão, a gente era militar, precisava aprender o instrumento. Tá certo, foi contato, bom, porque né, isso com a arte, né? E isso te traz disciplina pra vida. Opa, porque você precisa de disciplina. Então, sua mãe tinha disciplina. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, no horário, entrega, recital, aprender ali 4, 5 canções. Tem uma cultura diferente pra disciplina que você vai ter hoje. Você não se tornou uma musicista, mas você tem disciplina. A música te trouxe isso também, não? Esporte. Sim. E eu levo isso pra minha filha também. Então, assim, hoje eu falo, ninguém vence uma pessoa que é resiliente e disciplinada. Então, assim, você pode ter o maior talento do mundo. Se você não tem disciplina, o disciplinado vai te vencer. Então, porque o disciplinado ele pode não ter o seu talento, mas ele vai estudar todos os dias aquele horário, aquela porção que precisa daquele estudo para poder chegar lá. E o talentoso, às vezes, fala, eu já tenho talento, eu não preciso estudar. Uma hora o disciplinado passa, né? Sim. Então, com certeza, a disciplina, para mim, é um dos quesitos principais de vida, assim. E sem sombra de dúvida, essa metodologia de ensino da minha mãe me ajudou a ter muita disciplina. Muita disciplina mesmo. Legal. E então, a gente está finalizando esse episódio, mas foi muito bom, temas muito pertinentes, assim, abriu os olhos de muitas pessoas. Eu queria que você trouxesse uma palavra, uma frase, uma ideia que você falaria talvez para a Elô que estivesse começando há 20, 30 anos atrás e, né, quando você estava começando ali a sua carreira de contadora, a sua carreira profissional, e para quem está começando ou para quem precisa recomeçar algo, o que você falaria para essa pessoa como um estímulo, como um direcionamento de mentora? Eu tenho 2 frases que eu relembro elas todos os dias. A primeira são 2 frases do Joel J. A primeira é saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Eu inverti a ordem por um tempo de trabalho e família e não foi legal. Então, hoje eu busco sempre manter saúde, família, trabalho. E a segunda frase, que acho que é o motor da minha vida, é o trabalho devolve.
e devolve mesmo. Então, assim, estudar, se entregar para a gestão, sabe? Vocês que estão aí abrindo as escolas ou reestruturando as suas escolas, parar para estudar a gestão, ter o seu momento de estudo, buscar profissionais para te ajudar. Eu não tenho dúvida, o trabalho devolve. Acho que eu falaria isso para mim lá atrás, porque eu acho que eu demorei para entrar nessa curva do trabalho devolve, sabe? Eu levava, assim, como é uma obrigação, né? E hoje, já há muito tempo, deixou de ser uma obrigação. Então, quando a gente se dedica, a gente colhe fruto, né? Assim, o plantio, ele é opcional, né? A colheita, ela é obrigatória. O que você está colocando aqui? Você está plantando. Então, assim, o que você está plantando, você está optando. Daqui a um tempo, você vai colher. O que você plantou, né? Então, assim, o trabalho, ele te devolve. Toma cuidado com o que você está plantando. Presta atenção no que você está plantando. Presta atenção no que você está se dedicando, ao que você está se dedicando. Se você quer ser um empresário, dedique-se a entender de gestão, a entender de vendas, a entender de marketing. Você vai precisar entender um pouquinho de cada coisa. Não tem como você ser um empresário e só ser técnico. Não existe, não existe. Então, se você quer ter uma escola, você precisa sair um pouquinho dessa seara técnica e aprender as outras coisas que envolvem um negócio. Porque uma escola é um negócio. Maravilha. Elô, muito obrigada, querida. Eu que agradeço, foi uma delícia. Muito, Me convide mais vezes, que eu virei com muito prazer, porque eu adorei o bate-papo. Eu também. E fico à disposição. Depois você divulga aí minhas redes pro pessoal. Quem quiser tirar dúvida lá, conversar comigo, estou super aberta. Adoro ensinar. Então, quem precisar, estou à disposição. Podem contar comigo. Obrigada, querida, pelo seu preciosíssimo tempo, por toda essa contribuição que você trouxe aqui pra gente. E a gente tá junto aí, fora do podcast também, nós estamos juntas. Sempre. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do Pod Cíntia. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, as redes sociais da Heloísa, para você conhecer mais do nosso trabalho. Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar saber e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau!